aula de geografia hoje é sobre olhar geográfico. Vocês sabem me dizer o que é isso? Antes que cada um de vocês me respondam, vamos juntos assistir a um vídeo para entender melhor sobre esse assunto. Vamos lá? Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional.
Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula! Agora que vocês já assistiram ao vídeo, acredito que deu para entender um pouco sobre o olhar geográfico. Vamos agora para a atividade. Para vocês, alunos do 5º ano, a atividade é a seguinte. Atividade de Geografia. Observe o gráfico que representa o crescimento da população brasileira ao longo da tabela. População brasileira. Ano e número de habitantes em milhões. 1900, 17 milhões. 1920, 21 milhões. 1940, 47 milhões. 1960, 70 milhões. 1980, 119 milhões. 2000, 170 milhões. 2010, 191 milhões. Primeira questão. Qual era a população total do Brasil em 1900? Letra A, 119 milhões. Letra B, 17 milhões. Letra C, 191 milhões. Ou letra D, 70 milhões. Segunda questão. Ainda sobre o gráfico, qual era a população total do Brasil em 2010? Letra A, 17 milhões de habitantes. Letra B, 70 milhões de habitantes. Letra C, 191 milhões de habitantes. Ou letra D, 41 milhões de habitantes. Terceira e última questão. Qual foi o crescimento da população brasileira entre os anos de 1900 e 2000, em número de habitantes? Letra A, foi de 153 milhões de habitantes. Letra B, foi de 152 milhões de habitantes. Letra C, foi de 151 milhões de habitantes. Ou letra D, foi de 150 milhões de habitantes. Para responder direitinho a atividade, preste bem atenção ao vídeo. Lembrem de fazer o cabeçalho, copiar e responder. Quando terminar, tire uma foto e envie para a sua professora. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.